a importância do acesso para o esporte. Olhando a Série A do ano que vem, no vídeo de hoje quero trazer os dados em relação aos valores. A diferença gritante que é financeiramente dos direitos de transmissão você jogar a Série A em comparação com a Série B. O outro aspecto também esportivo, na parte de aumento de sócios torcedores, a possibilidade do esporte também vislumbrando a sua marca com a transformação de uma SAF e até mesmo olhando um cenário de pagamento de dívidas, que é assim muito importante para os próximos capítulos dessa história, tendo um elenco mais relevante. Penso que essa é uma das temporadas mais decisivas e a diretoria precisa investir nessa reta final também, seja em premiação, motivação para esses jogadores, para o acesso não escapar mais. Eu acho que é um cenário bem diferente do ano passado, mas ainda assim, faltando os jogos, o esporte precisa chegar o mais rápido possível com 64 pontos, no mínimo, para garantir o acesso para o ano que vem, e tem que tratar cada jogo como uma decisão para não dar brecha e a sorte por azar. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e confira também a playlist do esporte que eu vou deixar para vocês na tela final, beleza? E para você apostar é com a Esportiva VIP, todos os jogos do esporte nesta segunda divisão, lá você começa a palpitar a partir de R$1, via Pix, sem burocracia. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a importância do esporte matematicamente garantir o mais rápido possível o seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, um cenário que o torcedor já está cansado de ver, a terceira temporada seguida na segunda divisão. Para um clube do tamanho do esporte já é algo que incomoda desde o primeiro jogo na Série B, quanto mais 38 vezes 3, então estamos falando de mais de 100 jogos consecutivos em Campeonato Brasileiro na Série B. Isso com toda certeza fere muito o ego do torcedor do esporte, e vendo esta reta final, depois da chegada do técnico Pepa, um time confiante, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, antes da partida contra o Operário, o esporte tem 53 pontos, restando 9 jogos pela frente na tabela de classificação, para chegar aí pelo menos a 63 pontos. Hoje, segundo a UFMG, a probabilidade para o clube chegar à primeira divisão com 63 pontos, vou colocar esse daí como um número mágico, hoje está acima de 90%. Então é sim um número, um critério relevante para a gente considerar nessa tabela de classificação. Com 63, 95% de chance. Com 62, na casa de 85%, segundo os cálculos da UFMG no departamento de matemática. Então, olhando para a tabela, 53 pontos, estamos falando de pelo menos mais 3 vitórias, 3 vitórias e um empate já seja o suficiente. Com o esporte tendo mais 5 jogos ainda na Ilha do Retiro, eu acho que o acesso ficou muito encaminhado depois dessa sequência com Pepa, e principalmente a vitória no último minuto contra o Ceará e vencer o Novo Horizontino fora de casa. Enfim, o esporte está dando show nessa reta final de segundona. E olhando o aspecto esportivo, o esporte precisa voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde a temporada de 2021, até mesmo olhando a valorização da sua marca para a transformação em uma SAF. Isso é muito importante, a marca hoje do esporte, ela querendo ou não, está desvalorizada, porque vindo de Série B, ainda mais 3 temporadas, tendo também as suas dívidas mais altas e um fluxo de caixa menor, porque você jogando a Série B, o valor que você recebe, principalmente dos direitos de transmissão, ele é muito menor. Isso sem considerar a diferença do sócio torcedor, bilheteria, os patrocinadores na camisa, que obviamente na Série A, tendo uma visibilidade muito maior, o valor pago também é bem mais alto. Então são várias consequências, olhando as receitas do clube. Para colocar assim embaixo, na Série A do Campeonato Brasileiro, eu já fiz esse levantamento. Por exemplo, clubes igual o Sport, o Coritiba, o Ceará, o Fortaleza, o Bahia, o Goiás, eles recebem mais ou menos na faixa de 70 a 90, 100 milhões de reais no mínimo na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso pegando dados anteriores, como para o ano que vem a chegada aí também de outras emissoras, essa separação da Livre, da Liga Forte União. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. A tendência é que esses valores aumentem e muito, mas eu vou pegar só já os dados concretos. Na Série B desse ano, o Sport ele recebe basicamente 11 a 12 milhões de reais
pelos seus direitos de transmissão. É uma mixaria, né? Vamos falar bem a verdade. 12 milhões de reais por 38 jogos de um clube do tamanho do Sport, estando aí com pelo menos, né, entre as 15 maiores torcidas do Brasil, chega a ser ridículo. Na Série A do Campeonato Brasileiro, como eu mencionei, esse valor é bem maior. O Goiás, por exemplo, em 2022, ele recebeu de receita do Campeonato Brasileiro da televisão 75 milhões de reais, né? 75 milhões, em comparação com a Série B daquele ano, que era de 8 milhões de reais. Então, saltando para 75. O Ceará, em 2021, ele recebeu 90 milhões de reais com a transmissão do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, em 2022, beirou mais ou menos a casa de 60 milhões. O Vitória, em 2018, 50 milhões de reais. O Bahia, em 2021, com todas as competições, eu só achei os dados com todas as competições, 124 milhões, isso jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, e o Fortaleza também, somando todas as competições em 2022, na casa de 118 milhões de reais, só com direito de transmissão, um valor, por exemplo, que hoje um clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro, é impossível dele chegar, né? Um clube igual o Sport, o Goiás, o Ceará, chegar a 100 milhões jogando a Série B já é muito complicado. Quem dirá 100 milhões só com direito de transmissão, não tem jeito, olhando a segunda divisão. E você, com certeza, né, você pode utilizar parte desse dinheiro, tanto para o investimento dentro do seu elenco, quanto também para a quitação de dívidas, se tornando um clube com uma visibilidade maior e até mesmo mais atrativo para a SAF, um investidor ou algo nesse sentido. Vale lembrar, por exemplo, que o Vitória, ele recebeu uma oferta quando estava na Série C do Brasileirão, em 2021, de 400 milhões de reais. É possível, um clube do tamanho do Vitória, 400 milhões de reais para se transformar em uma SAF, é uma mixaria. Na Série A do Campeonato Brasileiro não tem nem como você especular um clube igual o Sport, o Vitória, o Fortaleza, o Goiás, o Coritiba, por menos de 1 bilhão de reais, não tem jeito. Pensou, né, se faz um acordo desse em um momento de baixa do clube, com a marca mais desvalorizada, também uma má administração, não é o caso 100% do Sport, que pelo menos no quesito administrativo ele está sendo sim bem tocado. Pode deixar a sua opinião sobre esse assunto também. Para você fazer a sua aposta na sequência da Série B, é com a Esportiva VIP, o link no primeiro comentário fixado. Lá você começa a palpitar a partir de R$1, via Pix, sem burocracia, todos os jogos do Sport nesta Série B. Como, por exemplo, a partida contra o Operário, vitória do Leão em casa pagando 1,57 a cada real apostado, um empate a 3,85. O jogo entre América e Goiás, com vitória do Coelho pagando 1,74, um empate a 3,40, vitória do Mirassol contra o Novo Horizontino a 2,11 e empate entre Ituano e Ceará a 3,05. Essas e todas as outras cotações, na sequência não só da Série B, mas também os jogos do Campeonato Brasileiro, eliminatórias, todas as partidas do futebol internacional, campeonato inglês, italiano, espanhol, você encontra em primeira mão com a Esportiva, que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$600. Não perca essa chance, link no comentário fixado. Outro aspecto também da importância do acesso, né, a questão esportiva. Na Série B do Campeonato Brasileiro não tem como você montar times competitivos. Eu acho até o time do Sport bem melhor do que aquilo que a gente geralmente se acostuma em uma Série B de Campeonato Brasileiro, só que é o Sport gastando muito mais do que ele arrecada, porque não tem jeito de fazer de outra forma, né? O orçamento do Sport era 50 milhões. Eu acho que esse valor, inclusive, aumentou, né, lá em relação ao começo do ano, até porque o time é muito bom. Só que, igual eu falei, não tem como você arrecadar 50 milhões na Série B, você pegando só direito de transmissão, premiação, aquela coisa toda da segunda divisão. Na Série A, pelo contrário, você tem maior dinheiro, você consegue influenciar mais jogadores a estar na primeira divisão. Tem muito jogador que pode receber o mesmo tanto na Série B, só que estando na segunda divisão ele acaba não aceitando esse contrato por se tratar de um mercado menor, né? Para o esporte é mais fácil, porque estamos falando de uma camisa pesada no futebol brasileiro, mas para outros clubes menores, essa questão do convencimento é muito difícil na Série B. E para a Série A, você olha o mercado sul-americano, por exemplo, com muito mais facilidade, sem considerar o poder aquisitivo, para você repatriar outros bons jogadores, até mesmo brasileiros, né, no exterior. E para mim o Sport ele tem que conseguir este acesso, ter a cabeça no lugar, também montando seu planejamento adequado para o ano que vem, pagar as suas contas, né, conseguir colocar uma gestão em dia, uma gestão cautelosa, sem fazer loucuras, conseguir manter a base atual do time, olhando para o ano que vem, aquela espinha dorsal, penso que é assim,
muito importante e, consequentemente, você tem outras fontes de receita, além dessa questão do direito de transmissão, que infelizmente ainda é algo que é muito alto para os clubes aqui no Brasil. Mesmo já clubes organizados, igual por exemplo o Fortaleza e o Atlético Paranaense, essa questão da receita de transmissão ela ainda pesa muito. Então, por exemplo, se o Atlético Paranaense ou se o Fortaleza cai, mesmo sendo clubes muito organizados, diferentemente dos últimos 10 anos do esporte, do Goiás, do Coritiba, ainda assim eles estarão em uma situação delicada, porque não consegue ter os outros fatores, como venda de jogadores da base, patrocinadores, a questão do estádio. O Atlético Paranaense é até um pouco mais organizado em relação a isso, até mesmo porque é o principal exemplo dos clubes fora do eixo, né, aqui do Brasil. Para mim, o Atlético Paranaense ele tem a melhor gestão da história do futebol brasileiro, mas ainda assim tem as suas dificuldades por estar amarrado naquela questão dos valores, né, de se estar na Série A. E o Sport subindo, ele vai ter maior receita com um sócio torcedor. Hoje, pelo que eu pesquisei, o Sport tem na casa de 20 mil. Eu acho que esse número é até maior, tá? Mas o último dado que eu encontrei do final do mês de julho era isso, era 20 mil. Não sei se, para mim, está desatualizado. Vocês podem deixar aqui embaixo também. Na Série A, o Sport tem totais condições de ter pelo menos 40 mil sócios, tá? Isso chutando baixo. Isso se não chegar a 50, 60 mil, não seria nenhuma loucura, principalmente agora com o retorno da Ilha do Retiro e o aumento também dos seus patrocinadores, a camisa, enfim, envolvendo essa questão do futuro, sendo um clube mais atraente para uma SAF. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse cenário, se você concorda comigo, se você discorda, se acrescenta um outro ponto, pode ficar à vontade aqui embaixo nos comentários, como sempre, beleza? Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta também com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1. Via Pix, sem burocracia, todos os jogos do esporte nesta Série B. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!